Olá, irmãos da Igreja Batista da Lapa. É sempre uma grande satisfação poder cooperar, é sempre uma grande satisfação poder falar aos irmãos. Hoje nós vamos encerrar a série de estudos sobre as bem-aventuranças. Foi uma série muito boa. Tivemos palavras extraordinárias sobre as características do discípulo. Demonstrou-se nessas aulas que as bem-aventuranças falam de uma nova ética, de uma nova forma de pensar, diferente dos dois principais pensamentos da época de Jesus, dos pecadores que não tinham um grande compromisso com a fé judaica, com os princípios da fé judaica, e os fariseus que tinham sim um grande compromisso com a fé judaica, mas não tinham um compromisso com os judeus, não tinham um compromisso com as pessoas. Então, as bem-aventuranças marcam o início do ensino de Jesus. Isso foi muito bem estudado nesses dias, dessa nova ética, de um novo padrão que vai além da nossa própria capacidade, que é aquilo que é baseado não no que nós fazemos, mas no que Deus pede de nós. Foi estudado que as bem-aventuranças são a razão da felicidade, não a felicidade no sentido de prazer, de algo que experimentamos, de algo que nós mesmos sentimos que somos felizes, mas bem-aventurados de sabermos que estamos agradando a Deus, bem-aventurados na opinião de Deus. Foi estudado nesses dias que as bem-aventuranças são qualidades do discípulo, coisas, qualidades, aspectos, características que cada discípulo precisa buscar desenvolver no seu objetivo de viver conforme Deus quer, sendo bem-aventurado na opinião dele, sendo bem-aventurado na concepção dele. E é como qualidade que quero concluir a série de estudos sobre as bem-aventuranças e com uma aplicação. Como os estudos desses dias foram tão extraordinários, é algo que deveria ser compartilhado com diversas outras pessoas, com diversas igrejas, é até recomendável que você envie o link da aula do YouTube para um amigo, porque realmente foram conteúdos extraordinários. Como não há muito mais a dizer em relação ao que são as bem-aventuranças, porque foram muito bem exploradas, eu quero concluir com uma aplicação das bem-aventuranças no que se chama nos nossos dias de Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação é um programa criado na década de 90 por Rick Warren. É uma adaptação cristã dos chamados princípios dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos eles eram cristãos na sua origem, mas para que pudesse ser um movimento que se expandisse além das fronteiras cristãs para outras pessoas, eles tiveram que fazer algumas adaptações. Foi um equívoco do movimento. Inclusive, a primeira é acreditar num poder superior. A principal modificação foi colocar poder superior em nome de Deus, que é aquele que de fato cremos. Então, essa adaptação do Rick Warren ficou bastante interessante e usa essas características do discípulo que está em constante recuperação. Essa, portanto, é a nossa aplicação. Na verdade, nós precisamos admitir isso, que todos nós precisamos de recuperação. Eu sou um adúltero não praticante, sou um mentiroso não praticante, sou um ladrão não praticante, mas não sou um orgulhoso não praticante, sou um orgulhoso praticante. Tenho os outros sentimentos que podem não ser comparados com esses vícios, mas que carecem de uma recuperação constante na minha vida e assim com cada um de nós. Podemos não cometer os chamados pecadões, mas cometemos os maiores, que é a inveja, que é a falta de perdão, que é orgulho, que é confiar na própria capacidade, que é não fazer discípulos, é se acostumar com uma vida religiosa, de frequentar cultos, de participar da igreja, sem necessariamente estar fazendo discípulos, o conceito de discipulado que é só entre eu e Deus, e não o conceito de discipulado que é entre eu e outras pessoas, o conceito mais horizontal.
Independente dessas questões, muitos de nós percebeu que precisa de recuperação nesses dias de quarentena, pois alguns dos nossos sentimentos se afloraram, estar mais dentro de casa com os filhos, estar mais próximo em casa com a esposa, com o marido, com os irmãos, terminou demonstrando que alguns de nós sim temos algumas coisas que estavam mais ou menos ocultas e não apareciam tanto. A quarentena trouxe sim muitos problemas. Percebemos que alguns de nós percebeu que é mais ansioso do que parecia, que é mais tendencioso à depressão, à desesperança do que parecia. Então, todos nós precisamos de recuperação. E é pensando que todos nós precisamos de recuperação que eu quero então concluir a nossa série da EBD sobre bem-aventuranças com a aplicação dessas bem-aventuranças, dessas características num processo de recuperação. Esse processo de recuperação, da forma como é desenhado nesse Ministério Celebrando a Recuperação, começa com o primeiro passo, que é compreender que eu não sou Deus e admitir que sou incapaz de controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está incontrolável. Que palavrinha feia. A minha vida é incontrolável? Não. Eu tenho educação, eu tenho nome, eu tenho a minha conta bancária, eu tenho os meus diplomas. A minha vida não está fora de controle. Está. Nós todos estamos fora de controle porque todos nós somos pecadores. A igreja, nossa vida cristã não nos faz diferentes da nossa origem, não nos torna santificados, nos torna pessoas que são santificadas em Cristo, mas a nossa essência é o pecado. Ou, como se diz numa frase clássica, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Essa que é a grande questão. Então, nesse caminho que cada um de nós pode percorrer para experimentar uma recuperação plena, o primeiro passo é compreender que eu não sou Deus e admitir que sou incapaz de controlar a minha vida. É a aplicação de Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres no sentido de miseráveis. A palavra grega para pobres, foi bem estudado, é o miserável. Não é o pobre que tem o seu salário, o pobre que se passar 1, 2 meses sem receber salário vai ter dificuldades. Não, não é esse pobre. É o miserável que não comeu hoje de manhã porque não tinha, não vai almoçar porque não tem também a menor esperança de jantar. Ele tem apenas a vida, mais nada. Esse miserável que, portanto, reconhece-se, no sentido de Mateus 5,3, se reconhece como miserável, se reconhece como necessitado, é o primeiro passo da recuperação. Admitir que eu sou este pobre de espírito, este que, se não for a graça dele, eu não vou conseguir vencer a minha ansiedade, o meu orgulho, eu não vou conseguir perdoar o meu irmão, não vou conseguir perdoar meu filho, minha esposa, eu não vou conseguir sair dessa religiosidade que não discipula, se não for pela graça dele. O segundo passo, admitindo que eu sou incapaz, é o passo de sinceramente crer que Deus existe, que nós somos importantes para Ele e que Ele tem o poder para me ajudar. Como diziam dos reformadores, se Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, Ele está interessado em tudo na minha vida. Ele está interessado que eu vença a mentira, que eu vença o egoísmo, que eu vença a minha inatividade. Ele está interessado em que, de fato, eu caminhe em recuperação, em vitória. A aplicação das bem-aventuranças para esse segundo passo, admitir que Deus existe, que Ele pode me ajudar a ser diferente, a me recuperar. Ele pode me ajudar a vencer aquele pecado que já se tornou um pecado de estimação, porque ano após ano eu não o venço. É o texto de Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Se admito que sou fraco, se admito que Deus é forte, então o terceiro passo é conscientemente escolher comprometer toda a minha vida e a vontade aos cuidados e controle de Cristo. Admitindo que eu sou pobre de espírito, chorando, buscando consolo em Deus, que Ele é que é capaz de consolar e de me dar vitória, então o que eu tenho que fazer é me entregar, é conscientemente escolher
comprometer toda a minha vida e a vontade dos meus sentimentos aos cuidados e controle de Cristo. Como diz Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, os humildes, os que conseguem sacrificar o seu orgulho, que conseguem submeter a sua vontade, a sua força a Deus. Nós fazemos isso voluntariamente. Nós escolhemos dizer, Senhor, aqui está a minha vida. É assim que funciona com um dependente químico que reconhece que não pode mais dar conta da sua vida. É assim que tem que funcionar conosco. Eu preciso admitir que sozinho não dou conta dessa minha inveja, sozinho não dou conta desse meu orgulho, sozinho não dou conta desses meus sentimentos. Preciso admitir. Terceiro passo. Reconheço que sou fraco, reconheço que Deus é forte e escolho confiar nele. Quarto passo. Eu examino o meu coração, as minhas faltas, e eu confesso essas faltas, tanto a Deus, quanto a alguém que eu confie. O quarto passo é a expressão de Mateus 5,8. Meu coração vai ficar limpo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nesse passo, de fato, eu examino meu coração, examino por que eu sou orgulhoso, examino por que eu tenho uma tendência à mentira, examino por que eu tenho dificuldade de falar com o meu vizinho, e examino as razões mesmo em oração. Confesso isso a Deus, confesso isso ao meu pastor ou a alguém de confiança, para que eu possa então caminhar sem estas manchas, com meu coração limpo. Nesse processo, reconheço que sou fraco, reconheço que Deus é forte, entrego a minha vida a Ele, abertamente confesso as minhas falhas, fazendo exame do meu coração, buscando um coração puro. Nesse processo, então, o próximo passo é, voluntariamente, eu estar me submetendo a todas as mudanças que Deus deseja fazer em minha vida. A base da aplicação, ou a bem-aventurança que se aplica a isso, é Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Então eu quero as mudanças de Deus na minha vida, eu quero a justiça de Deus na minha vida. Eu lembro que houve uma época da minha vida em que eu carregava um pecado, carregava uma coisa que eu gostaria de estar livre. E eu só consegui vencer aquela situação quando eu finalmente disse para Deus, Deus, eu não sei quanto vai doer em mim, mas tira de mim. Eu abro mão. Voluntariamente, eu me submeto ao que o Senhor vai fazer. Meus irmãos, foi uma oração respondida na semana seguinte. Algumas coisas aconteceram, mas Ele tirou aquela situação que eu entendia que não era agradável a Ele, que eu entendia que me prejudicava, como filho dele. E, nesse momento, eu já estou caminhando, sim, para um processo de recuperação muito bom. Eu já admiti que sou fraco, já reconheci que Deus é suficiente, eu já comprometi a minha vida, a minha vontade aos cuidados dele, eu já limpei o meu coração, eu já me submeti às mudanças que ele quer fazer na minha vida. Sexto passo, então, eu avalio os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me feriram, consertando os danos que eu mesmo tenha causado a outros, exceto quando esta necessidade de pedir perdão, de consertar, vai piorar as coisas. É o caso de alguém que, por exemplo, tivesse praticado adultério, cada um com a sua dor, não vai tentar consertar isso conversando com a pessoa que foi, com quem você adulterou, com quem alguém tenha adulterado. É o tipo de situação que não dá para tentar consertar com a pessoa, é cada um com a sua dor, é cada um com as suas consequências. Tá? Situações assim. Mas, de modo geral, a gente pode, assim, esclarecer e perdoar e conversar com pessoas que possam estar nos provocando na situação que estamos, de ansiedade, de depressão, de insegurança, de egoísmo, ou outras dificuldades. O Novo Testamento inteiro é repleto de versículos, de mandamentos que mostram como os relacionamentos são importantes. O próprio texto de Mateus capítulo 5, Jesus diz que a minha adoração a Ele não pode estar separada da minha relação com meus irmãos, a ponto até de dizer que se eu estiver na adoração vertical
no relacionamento vertical, mas não estiver bem no relacionamento horizontal, eu devo parar o culto e me relacionar com a pessoa primeiro. Primeiro perdoar essa pessoa, conversar com ela, para depois voltar para essa relação vertical. O versículo que mais se aplica a isso é bem-aventurados os misericordiosos, versículo 7, e bem-aventurados os pacificadores, versículo 9. Mas há muitas outras informações bíblicas que demonstram como a gente precisa sim ter mais cuidado com os nossos relacionamentos. Para manter a minha caminhada de recuperação, a gente vai repetir o princípio de Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Portanto, para manter o processo de recuperação, é preciso reservar um tempo diário a sós com Deus para autoexame, para a leitura da Bíblia, para conhecer em oração a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, e assim poder realizá-la. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sétimo passo, portanto, já mantendo a recuperação, constantemente eu oro e busco a Deus para que eu não caia de novo numa situação que vai necessitar de recuperação. E por fim, aqui é um pouco forçado, aqui Rick Warren, nessa aplicação, ele força um pouquinho. Nós precisamos nos oferecer a nós mesmos para sermos usados por Deus para levar as boas novas. No princípio dos Alcoólicos Anônimos, a ideia de que um alcoólico caminha melhor livre do vício quando ajuda outro alcoólico é fundamental. Então, esse é o princípio oitavo da recuperação. Eu preciso ajudar outras pessoas a também se recuperarem. E embora seja, sim, um pouco forçado, é a ideia de que eu não terei medo de ser perseguido por causa da justiça, a ideia de que eu não terei medo de testemunhar do que Jesus fez na minha vida, Mateus 5, 10 e 11. Eu admito que posso sofrer perseguição, que posso sofrer injúrias por causa da minha fé, por causa do testemunho que tenho em Deus. Então, é um pouco forçado, mas é a ideia assim de que eu estou me dispondo, independente dos riscos, a dar o meu testemunho, a falar do que Jesus fez na minha vida. Então, eu espero que essa aplicação lhe ajude, não apenas no tempo de quarentena, mas fora dele também, a pensar em como aplicar tanto o conhecimento que você adquiriu na EBD nesses dias, estudando as bem-aventuranças, como também aplicar estes princípios, da forma como estudamos hoje, diretamente no processo de recuperação, no processo de vencer alguma coisa na sua vida. É sempre bom a gente pensar, no final de um mês, por exemplo, Senhor, que pecado eu venci este mês? Que coisa da minha vida eu venci este mês? É sempre bom pensar. Seja o pecado de fazer o errado, seja o pecado de fazer o certo, mas com a intenção errada, ou seja, o pecado de saber o que fazer e não ter feito. Deus nos ajude a caminharmos sempre em recuperação, dependendo da graça dele, sendo bem-aventurados, não para nossa felicidade, mas sendo bem-aventurados porque ele diz, este aí está fazendo certo, eu o considero feliz, eu o considero bem-aventurado, independente de isso trazer alguma dificuldade para nós. Mas sabemos sim que se cumprirmos os mandamentos de Deus, as dificuldades que teremos serão muito menores, pois serão absorvidas ou serão vividas em paz com ele e não na nossa própria força. Repetindo então os 8 passos: compreender que não sou Deus, não tenho controle da minha vida, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, que portanto entendem que Deus se importa e Deus pode ajudar a mudar, bem-aventurados os humildes, os mansos, que conscientemente comprometem toda a sua vida e vontade a Deus, bem-aventurados os puros de coração, que se submetem a um exame completo dos seus sentimentos, das suas intenções, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que portanto se submetem ao que Deus vai fazer na sua vida, bem-aventurados os misericordiosos e os pacificadores, que estão constantemente avaliando os seus relacionamentos, bem-aventurados novamente os que têm fome e sede de justiça, que reservam tempo diário e a sós com Deus para este autoexame, para não cair de novo, e bem-aventurados os perseguidos, que é o mais difícil de aplicar aqui, que estão sempre se oferecendo para serem úteis a Deus, inclusive com o seu testemunho. Deus te abençoe, até a próxima.